Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciar nossos trabalhos. Comunico que serão distribuídas a Vossas Excelências a ata da segunda reunião extraordinária de audiência pública, realizada em 5 de abril de 2023. Não havendo atas a serem apreciadas, solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício 132/2023. Gabinete. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal, solicitação faz. Claudinei dos Santos Lima, sociólogo, NAC, solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício 395/2023. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento faz. Ofício 396/2023. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento faz. Ofício 397/2023. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento faz. Ofício 398/2023. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento faz. Ofício 401/2023. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento faz. Ofício 407/2023. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, convocação faz. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação no veto integral ao projeto de lei número 24/2023, que dispõe sobre a publicação em site de rede municipal de computadores da listagem cronológica de espera para consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde, agendada pelos cidadãos do município. Estabelece penalidade em caso de inadimplência e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao veto na proposição de lei número 24/2023. Relatório. De autoria dos vereadores Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo Santos, foi protocolado em 7 de agosto de 2023 a proposição de lei número 24/2023, que dispõe sobre a publicação em site da Rede Mundial de Computadores da lista cronológica de espera para consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendada pelo cidadão no município. Estabelece penalidade em caso de inobservância e dá outras providências. Aprovado em segunda discussão e votação na reunião ordinária do dia 20 de novembro de 2023, encaminhado para o Poder Executivo no dia 22 de novembro de 2023, o qual, dia 14 de dezembro de 2023, encaminhou o comunicado de veto integral ao referido projeto, acompanhado pelas respectivas razões. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto contrário ao veto na proposição de lei 24/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, a comissão opinou contrária ao veto à proposição de lei número 24/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 22 de dezembro de 2023. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário.
Solicito ao secretário que faça a leitura das emendas impositivas de número 01 de 2023 a 60 de 2023 e dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamentos, tomada de contas, serviços, políticas públicas do município, urbanismo e cidadania, na proposição de lei número 33 de 2023, que estima receita e fixa despesa do município de Matias Barbosa MG para o exercício financeiro de 2024. Dos pareceres das comissões de legislação, justiça, redação, orçamento, tomada de contas, serviços, políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania no projeto de lei 46 de 2023, que dispõe sobre previsão de desconto excepcional a 20% a ser aplicado sobre o valor total do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU e as taxas lançadas em conjuntos relativos ao exercício 2024. Dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, orçamento, tomada de contas, na proposição de lei número 47 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Número 48 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento municipal de Matias Barbosa e de outras providências. Número 49 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e outras providências. Emenda impositiva 01/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Autoria: Anselmo Ito Leopoldino. Fundo Municipal de Saúde. Valor: R$ 13.000. Emenda impositiva no 02/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Autoria: Anselmo Ito Leopoldino. Fundo Municipal de Saúde. R$ 13.780. Emenda impositiva 03/2023. Emenda parlamentar impositiva. Autor: Anselmo Ito Leopoldino. Fundo Municipal de Saúde. R$ 5.000. Emenda impositiva número 4. A proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Autoria: Anselmo Ito Leopoldino. Fundo Municipal de Saúde. R$ 17.000. Emenda impositiva 05. A proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Anselmo Ito Leopoldino. Convênio com a Polícia Militar. R$ 3.500. Emenda impositiva 06/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Anselmo Ito Leopoldino. Centro Comunitário de Matias Barbosa. R$ 7.000. Emenda impositiva 07/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Anselmo Ito Leopoldino. Convênio com a Polícia Civil. R$ 3.890. Emenda impositiva 08. A proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Anselmo Ito Leopoldino. Centro Comunitário de Matias Barbosa. R$ 14.000. Emenda impositiva 09/2023. A proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Anselmo Ito Leopoldino. Instituto Padre Antônio Ferreira Martins. R$ 15.000.
Emenda impositiva número 10/2023 à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Anselmo Ito Leopoldino. Associação Carnavalesca e Cultural Grêmios Renascer. R$5.000. Emenda impositiva 011/2023. À proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. João Felipe da Silva. Fundo Municipal de Saúde. R$32.000. Emenda impositiva número 12/2023. À proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. João Felipe da Silva. Fundo Municipal de Saúde. R$16.780. Emenda impositiva número 013/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. João Felipe da Silva. Departamento de Obras. R$15.000. Emenda impositiva 014/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. João Felipe da Silva. Departamento de Obras. R$10.000. Emenda impositiva 015/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. João Felipe da Silva. Departamento de Obras. R$8.780. Emenda impositiva 016/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. João Felipe da Silva. Departamento de Obras. R$15.000. Emenda impositiva 017/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Fundo Municipal de Saúde. R$2.780. Emenda impositiva 018/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Fundo Municipal de Saúde. R$46.000. Emenda impositiva 019/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Fundo Municipal de Saúde. R$48.780. Emenda impositiva 020/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Fundo Municipal de Saúde. R$10.000. Emenda impositiva 021/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Fundo Municipal de Saúde. R$30.000. Emenda impositiva 022/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Fundo Municipal de Saúde. R$8.786. Emenda impositiva 023/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Instituto Padre Antônio Ferreira Martins. R$15.000. Emenda impositiva 024/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Centro Comunitário de Matias Barbosa. R$8.000. Emenda impositiva 025/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Fundo Municipal de Saúde. R$8.000. Emenda impositiva 026/2023, à proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva. José Carlos Souza Páscoa. Centro Comunitário de Matias Barbosa. R$7.780. Emenda impositiva 027/2023, à proposição de lei 33/2023.
Emenda Parlamentar Impositiva, José Carlos Souza Páscoa. Fundo Municipal de Educação, R$10.000. Emenda Impositiva 028/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Fundo Municipal de Saúde, R$10.000. Emenda 029/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Fundo Municipal de Saúde, R$30.000. Emenda Impositiva 030/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Fundo Municipal de Saúde, R$8.786. Emenda Impositiva 031/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, R$15.000. Emenda Impositiva 032/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Fundo Municipal de Educação, R$10.000. Emenda Impositiva 033/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Centro Comunitário de Matias Barbosa, R$8.000. Emenda Impositiva 034/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Fundo Municipal de Educação, R$7.000. Emenda Impositiva 035/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Centro Comunitário de Matias Barbosa, R$8.786. Emenda Impositiva 036/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$12.000. Emenda Impositiva 037/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$2.500. Emenda Impositiva 038/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$4.000. Emenda Impositiva 039/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$3.250. Emenda Impositiva 040/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$12.000. Emenda Impositiva 041/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$2.500. Emenda Impositiva 042/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Fundo Municipal de Saúde, R$12.536. Emenda Impositiva 043/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Centro Comunitário de Matias Barbosa, R$10.000. Emenda Impositiva 044/2023, a Proposição de Lei 33/2023. Emenda Parlamentar Impositiva, Wellington Rodrigues da Silva. Associação Desportiva e Cultural Matias Barbosa, R$20.000.
Emenda impositiva 045/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Wely Rodrigues da Silva, Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, R$8.000. Emenda impositiva 046/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Wely Rodrigues da Silva, Associação Carnavalesca e Cultural Grêmio Renascer, R$4.000. Emenda impositiva 047/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Wely Rodrigues da Silva, Fundo Municipal de Educação, R$6.786. Emenda impositiva 048/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Fundo Municipal de Saúde, R$2.500. Emenda impositiva 049/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Fundo Municipal de Saúde, R$500. Emenda impositiva 050/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Associação Antroposófica Estrada Real, R$139.858,63. Emenda impositiva 051/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Fundo Municipal de Saúde, R$1.000. Emenda impositiva 052/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Fundo Municipal de Saúde, R$2.500. Emenda impositiva 053/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, R$10.000. Emenda impositiva 054/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Departamento de Obras, R$15.000. Emenda impositiva 055/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Departamento de Obras, R$15.000. Emenda impositiva 056/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Departamento de Obras, R$48.358,63. Emenda impositiva 057/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Fundo Municipal de Educação, R$10.000. Emenda impositiva 058/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Fundo Municipal de Educação, R$5.000. Emenda impositiva 059/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione,
Leonel Geraldo dos Santos. Associação Desportiva e Cultural Matias Barbosa, R$ 36.000. Emenda impositiva 060/2023, a proposição de lei 33/2023. Emenda parlamentar impositiva Jurimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione, Leonel Geraldo dos Santos, Associação Carnavalesca Cultural Grêmios Renascer, R$ 7.000. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 33/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 26 de setembro de 2023 a proposição de lei 33/2022, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 33/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 33/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 30 de outubro de 2023. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 33/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 26 de setembro de 2023 a proposição de lei 33/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2024, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil exarados, respectivamente, pelo advogado e contador deste Poder Legislativo. Considerando o parágrafo 1º do artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal, alterada pela emenda à Lei Orgânica Municipal número 12, de 15 de agosto de 2022, que institui no município de Matias Barbosa o regime do orçamento impositivo em relação às emendas individuais. O relator, após analisar as emendas apresentadas, ressaltou que, a partir desse regime, passaram a ser consideradas de execução orçamentária e financeira obrigatória as emendas parlamentares individuais até o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde, para que a execução das programações impositivas se dê de forma igualitária e impessoal. Os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece alguns requisitos de cumprimento obrigatório, devidamente aprovados. Nesse compasso, segue a relação nominal dos vereadores que apresentaram emendas impositivas com referência à quantidade e valor total, de acordo com o limite legal recentemente aprovado nesta Casa Legislativa. Assim sendo, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 33/2023, incluindo as respectivas emendas impositivas de 01 a 60, sendo acompanhado pela presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto,
Opinião favorável à aprovação da proposição de lei 33/2023, com as respectivas emendas impositivas. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 21 de dezembro de 2023. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 33/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 26 de dezembro de 2023 a proposição de lei 33/2022, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2024, e encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostada ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 33/2023, com a respectiva emenda impositiva de 01 a 60, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinião desfavorável à aprovação da proposição de lei 33/2023, com as respectivas emendas impositivas de 01 a 60. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2023. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 46/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 28 de novembro de 2023 a proposição de lei 46/2023, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjunto, relativo ao exercício de 2024, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 46/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação do projeto de lei número 46/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de dezembro de 2023. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 46/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 28 de novembro de 2023 a proposição de lei 46/2023, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjunto relativo ao exercício de 2024, e encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao referido processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 46/2023, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 46/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 14 de dezembro de 2023. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário.
Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 46/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 28 de novembro de 2023 a proposição de lei 46/2023, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjunto relativo ao exercício 2024, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 46/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 46/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 47/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 1º de dezembro de 2023 a proposição de lei 47/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 47/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 47/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Anselmo Milton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 47/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 1º de dezembro de 2023 a proposição de lei número 47/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao referido processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 47/2023, sendo acompanhado pela presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 47/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 48/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 1º de dezembro de 2023 a proposição de lei 48/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências,
encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 48/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 48/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Wely Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 48/2023. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 1º de dezembro de 2023 a proposição de lei 48/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao referido processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 48/2023, sendo acompanhado pela presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 48/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 49/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 11 de dezembro de 2023 a proposição de lei 49/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 49/2023, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 49/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Wely Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 49/2023. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 11 de dezembro de 2023 a proposição de lei 49/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao referido processo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 49/2023, sendo acompanhado pela presidente. Conclusão.
Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 49/2023. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de dezembro de 2023. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Conceda a palavra livre para apresentações de proposição sem discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Pé no Chão. Indicação número 358/2023. Emenda: pintura do piso e colocação de tela ao redor da quadra do bairro de Cedro Freitas. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a pintura no piso e colocação de tela ao redor da quadra do bairro de Cedro Freitas. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023. Vereador José Carlos Souza Páscoa, Sônia Vieira da Cunha Pinheiro. Justificação: a obra da cobertura da quadra ficou excelente, mas para dar um acabamento na obra, solicitamos a colocação de tela e pintura no piso. Obrigado. Tornado vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Heré. Indicação número 361/2023. Emenda: inserção de lixeiro nos pontos de ônibus. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar a inserção de lixeiro nos pontos de ônibus dos bairros Vista Alegre, Nova Cidade, Cedro Freitas e Estrada União Indústria. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023, vereador Ana Rodrigues Heré. Justificação: esta proposição tem por objetivo contribuir com a limpeza dos pontos de ônibus, pois são locais de maior concentração de usuários pelo transporte coletivo, como também tem o papel de conscientizar os moradores sobre a importância de conservar e preservar as áreas públicas limpas e saudáveis. Indicação número 365/2023. Emenda: troca de poste na Rua Santo Antônio, bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a troca de poste na Rua Santo Antônio, esquina com Rua José Ferino Alves Pereira, no bairro Nossa Senhora da Penha. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023, vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificação: o poste encontra-se danificado, portanto é necessário realizar a substituição a fim de prevenir um acidente no local. Obrigado, senhor presidente. Tornado vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Indicação número 363/2023. Emenda: limpeza e capina do bueiro e da rede pluvial na Rua Geraldo Martins de Oliveira, no bairro Cedro Freitas. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência. Solicito oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a limpeza e capina da rede pluvial da Rua Geraldo Martins de Oliveira, próximo ao número 86, no bairro Cedro Freitas. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023, vereador Anselmo Leopoldino José Carlos Souza Páscoa. Indicação número 372/2023. Emenda: construção de tráfego calmo na Rua Geraldo Martins de Oliveira, no bairro Cedro Freitas. Senhor presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a construção de tráfego calmo na Rua Geraldo Martins de Oliveira, próximo ao número 86, do bairro Cedro Freitas. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023, vereador Anselmo Leopoldino José Carlos de Souza Páscoa. Requerimento verbal. Senhor presidente,
Conforme inciso 7 do artigo 165, requeiro e sugiro que as emendas impositivas sejam deliberadas em bloco ou em grupos definidos, como, por exemplo, por autoria. Obrigado, senhor presidente. Honorável vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Soninho. Indicação número 359/2023. Reforma dos passeios da rua Carlos Alberto Raposo, no bairro Maria Célia. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar a reforma dos passeios na rua Carlos Alberto Raposo, no bairro Maria Célia, mais conhecido como Esquenta-Sol. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023. Soninha Vieira, vereadora. Justificativa. Sabemos que o bairro Esquenta-Sol só possui uma rua, mas que tem uma movimentação muito grande por causa da Capela da Saudade e do cemitério. Precisamos ter uma boa acessibilidade com os passeios. Indicação número 360/2023. Asfalto na rua atrás da igreja da Vila São Damião. Excelentíssimo senhor João Felipe da Silva, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a providenciar asfalto na rua atrás da igreja da Vila São Damião. Essa rua não tem nome. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2023. Soninha Vieira, vereadora. Justificativa. Solicito o asfalto da referida rua, pois a prefeitura passou a máquina e jogou borra de asfalto. Mas como vem a enxurrada da BR toda, todo o trabalho foi desfeito. Como tem vários moradores que utilizam essa rua, o asfalto é a melhor solução. Projeto de resolução número 5/2023. Altera a resolução número 297, de 5 de outubro de 2006, que dispõe sobre a contratação de estagiários e dá outras providências. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 7º da resolução número 297, de 5 de outubro de 2006, que dispõe sobre a contratação de estagiários e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O estudante de nível médio ou equivalente técnico receberá a título de bolsa de estágio a importância mensal de R$ 600 e será concedido auxílio transporte no valor de R$ 100. E o estudante de nível superior receberá mensalmente o valor de R$ 900 a título de bolsa de estágio e o auxílio transporte no montante de R$ 100 mensais. Artigo 2º. A dispensa com a execução da presente resolução correrá à conta da dotação orçamentária própria da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2023, João Felipe da Silva, presidente, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, vice-presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Obrigado, senhor presidente. Por nada, a palavra continua livre. Dando início à ordem do dia, está em discussão o veto integral à proposição de lei número 24 de 2023, que dispõe sobre a publicação em site de rede municipal de computadores da listagem cronológica de espera para consultas comuns ou especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ação de saúde agendada pelos cidadãos do município de Matias Barbosa no município. Estabelece penalidade em caso de inobservância de outras providências. A votação será nominal, será feita pela lista dos vereadores presentes. Após chamados, responderão a favor ou favoráveis ao veto.
E contrário, os contrários, ou me abstenho, os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Julimar. Senhor presidente, eu queria fazer alguns comentários em relação a esse projeto, até mesmo porque foi um projeto apresentado por nós nessa casa. E vendo algumas questões, alguns apontamentos aqui do veto do senhor prefeito, o que eu discordo, eu queria contrapor esses pontos aqui. Tá? Para isso, eu gostaria de pedir que o Rafa colocasse ali o vídeo, Rafa, falando sobre esse projeto, como ele foi apresentado e, na realidade, como que isso funciona na Prefeitura de Juiz de Fora. É o mesmo projeto que já foi aprovado lá. Então, eu acho que se é um projeto inconstitucional, não estaria funcionando em Juiz de Fora e em outras cidades, por exemplo. Então, ali é só uma demonstração de como esse projeto é importante para a vida do cidadão, né, que busca aí uma transparência aí na fila de espera aí de exames, consultas e cirurgias. Então, ali já foi aprovado o projeto e estão colocando em prática ali, dando transparência aí na área da saúde. Pode colocar, Rafa, por gentileza. Então, Busca Saúde JF, uma ferramenta para ampliar a transparência da saúde na cidade e região. Isso é realmente um grande avanço, não tenha dúvida. As pessoas, no mínimo, elas têm o direito de saber em que lugar elas estão, na gestão das suas expectativas. No caso da saúde, você está sempre vivendo um sofrimento de uma forma muito peculiar. Quem tem dor, quem está em estado de fragilidade, o tempo para as pessoas não está de uma forma completamente diferente. O Busca Saúde é um sistema que você consegue visualizar as informações sobre consultas e exames na internet, né, por meio de um celular ou por meio do seu computador. Através do Busca Saúde, o usuário consegue visualizar o tempo médio de atendimento de todos os procedimentos, consegue conhecer e visualizar algumas informações do SUS. Ele consegue visualizar sua posição na fila, verificar onde ele vai ser atendido, não sendo necessário ir até a unidade básica ou ligar para a unidade básica para perguntar alguma informação sobre o seu procedimento. Garantir transparência em filas de espera, dos procedimentos eletivos, mas mesmo sendo eletivos, alguns têm prioridade sobre outros, garantindo um acesso mais rápido e oportuno para aqueles usuários que necessitam de maior urgência. Então, para chegar nesse formato, participou, inclusive, médico da regulação, participaram as pessoas que têm acesso, que estavam ali, porque isso não pode sair da cabeça do técnico, isso tem que ser das pessoas que têm esse entendimento, né? A pessoa que procura a gente, o usuário que procura a gente, ele está muito ansioso para poder saber a resposta quando precisa dar a informação correta, né? Nós sabemos que com todo o trabalho vão aparecer dificuldades, vão aparecer muitas situações que nós vamos precisar consertar, mas a boa vontade e a intenção de resolver é o que é mais importante. E sem sombra de dúvida, eu sou testemunho que está ocorrendo aqui. A condição mínima, o cidadão tem direito no protocolo, aguardando o procedimento, e agora vem o protocolo para poder acompanhar em tempo real a sua posição. Eu acho que é um passo espetacular no direcionamento dessa transparência. Grandes demandas que o Ministério sempre apresentou hoje estão sendo olhadas de forma técnica e sendo superadas por muito esforço, por muito trabalho. E a gente tem que reconhecer isso, que é um grande avanço para o município e para a população. O sistema Busca Saúde já está no ar, ele já está disponível para toda a população de Juiz de Fora e região. Lembrando, o Busca Saúde é um sistema que atende Juiz de Fora e as regiões ao entorno. A Prefeitura. Então, senhor presidente e demais vereadores, esse Busca Saúde aqui, ele se originou a partir da aprovação dessa lei na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foi aprovado e o Executivo deu andamento aí, pondo em prática nesse programa aí, nesse projeto Busca Saúde. E ali nós vimos a presença ali da Prefeitura, da Prefeita falando, secretário de Saúde, a presença do Conselho Municipal de Saúde, a presença importantíssima do Ministério Público, e que vai colaborar aí com esse projeto. Então, assim, se fosse um projeto inconstitucional, eu creio que o Ministério Público não estava ali
avalizando esse projeto, a implantação desse programa em Juiz de Fora. Então, só por aí eu acho que já dá para ver que não é um projeto inconstitucional. E só gostaria também de frisar alguns pontos aqui, que veio no parecer jurídico aqui na realidade, nas razões do veto, e eu gostaria de pontuar esses aspectos aqui. O prefeito aqui na razão de veto, ele fala assim: a norma que cria a obrigação à municipalidade impondo aumento de despesa é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, sendo que o Poder Legislativo, ao criar a norma dessa envergadura, viola o disposto no artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, aplicável aos municípios pelo princípio da simetria. Eu discordo disso aqui e eu gostaria até de apresentar aqui alguns pontos. Primeiro é o ponto aqui que vem falando, o procurador da Casa vem falando, né? E até uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão com repercussão geral, ou seja, aplicável a todos os outros tribunais. Tá? Eu acho que esse tema aqui, de que a gente não pode legislar gerando despesa, eu acho que já é um tema que foi mais que debatido nessa casa, até mesmo porque nós já aprovamos várias leis aqui que no mesmo intuito, inclusive aquelas que estabelecem câmeras de monitoramento nas escolas, né, para dar mais segurança para as nossas crianças. É o mesmo intuito. Se fosse assim, não era para ter sido aprovado. Foi derrubado o veto aqui e foi aprovado, porque tem o mesmo intuito, como diz o prefeito, que está gerando despesa para o município. E esse tema já foi superado, como eu falei aqui, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E na decisão fala o seguinte: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores. Então, esse é o embasamento aqui recente do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo aqui as decisões que o Executivo trouxe, assim, com todo respeito, mas eu vejo que são decisões ultrapassadas, julgado aqui de 2010, nós já estamos em 2023, nós sabemos que as decisões, elas, de uma certa forma, ocorre alguma mudança. Então, assim, a gente tem que se embasar em decisões mais atualizadas. Esse é o pensamento, e desse pensamento que eu comungo. Outro ponto aqui que eu gostaria de frisar, e que para mim, assim, eu fiquei surpreso, porque eu acho que isso aqui é até uma piada de mau gosto por parte do Executivo, quando manda um parágrafo nesse sentido aqui. Ele vem falando o seguinte: ademais, o critério de publicidade é perfeitamente obtido mediante legislação já existente, sendo que pela lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, todo e qualquer cidadão tem franqueado o direito fundamental de acesso à informação, bastante para tanto requerido, direito regiamente respeitado pela administração municipal. Aí eu pergunto aos senhores, aqui nessa casa está falando que ele respeita esse direito, realmente existe essa lei dando direito de buscar esse acesso, mas nessa casa aqui, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, deve ter sido aprovado aqui, eu creio que mais de 40 pedidos de informação. Eu não tenho resposta de nenhum, não sei se chegou para os outros vereadores, mas até onde eu sei que não respondeu nenhum pedido de informação até hoje. Então, se o Executivo ele não respeita nem os vereadores que estão aqui sendo pagos para fiscalizar o dinheiro público, então, quando coloca isso aqui, eu lendo isso aqui, eu achei que era uma piada. Tá? Então, esse é o posicionamento aí, senhor presidente. E eu acho que não tenho certeza que esse projeto é um projeto muito relevante para a nossa cidade, principalmente para aquelas pessoas que estão à espera de um exame, de uma consulta com um especialista, e que estão na fila aí há 2, 3 anos. É só clicar aí nas redes sociais que a gente vai ver várias e várias pessoas reclamando de que não tem notícia do seu exame, quando que vai ser, se perdeu lá na secretaria, se não perdeu, qual que é o andamento desses exames aí.
Então, é por isso que eu peço aqui o apoio dos novos vereadores na derrubada desse veto aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador Júlio Marques. Mas a central reguladora de Juiz de Fora, a listagem é a mesma, correto? Eu acho que a gente depende da liberação de lá, porque a gente é filiado, né? Mas só para... Posso responder, senhor presidente? Eu entendo que é só para procedimentos que dependem das vagas de Juiz de Fora. Só porque são pactuadas. Então, as que dependem da vaga de Juiz de Fora, realmente ocorre essa regulação pela Central de Juiz de Fora, porque ela, como foi dito ali, né, gerencia mais de 200 municípios. Mas nós temos procedimentos que são realizados pela própria Secretaria de Saúde aqui do município. Até isso gerou essa dúvida, porque até no vídeo mesmo, eles falam dos Juiz de Fora e do entorno. Mas aí são só essas, por exemplo, se o paciente necessita de uma internação na Santa Casa, por exemplo, aí pelo que eu entendo, essa regulação de vagas é feita por eles. Todo Juiz de Fora. Entendeu? Mas a gente tem procedimentos eletivos aqui no próprio município, né, que a gente não tem conhecimento disso aí. Posso continuar? Tem exames que são pactuados, né, com a Juiz de Fora, que é a central que vai regular toda essa gestão da saúde aí. E realmente, às vezes, vai liberar uma vaga para cardiologista, isso tem que estar lá, que é pactuado esses exames aí. Mas tem exames, como o vereador Leonel falou, que depende daqui, pode dar transparência aqui no município. Tá? Isso é o entendimento. Concede a parte? Posso, senhor presidente? Então, eu gostaria de corroborar aí com o que o Julimar disse. Só lembrando que eu tenho quase certeza que isso é uma causa de todos nós vereadores, né? Todos nós aqui estamos representando o povo, né? Então recebemos essa demanda da população diuturnamente com relação à questão de transparência, né? Nessa questão de vagas, de cirurgias eletivas e outros procedimentos. Eu gostaria de falar um pouco também sobre o veto. Me causa muita estranheza, porque, vereador Gilmar, a maioria dos vetos que vem aqui vem com os mesmos dizeres, né? Os mesmos ditames. Parece que é um copia e cola, eles não se dão nem o trabalho de fazer a modificação do veto, né? Sempre falando sobre essa questão de inconstitucionalidade, do meu modo de ver, até uma afronta ao nosso poder. Porque nós aqui, como já falei em outras oportunidades, nós temos um corpo jurídico que é responsável por dar o parecer antes da tramitação pelas comissões. O corpo jurídico, com todo o compromisso, né, com toda a seriedade, debruça sobre o tema, nos informa no parecer que não há vício de inconstitucionalidade. Nós debatemos nas 3 comissões permanentes também, que é uma casa legislativa, então nós trabalhamos pautado no que diz a legislação. A gente exaure as discussões aqui no plenário, né? Fizemos a aprovação aí por unanimidade e traz uma justificativa dessa. Então o nosso trabalho aqui parece que não está sendo levado a sério ou não está sendo feito com compromisso, o que não é verdade. Quando ele fala também sobre a questão das relações de despesas, eu pergunto se não tem na prefeitura um departamento ou uma secretaria que cuide somente da parte de informática. Eu tenho certeza que tem, inclusive conheço 3 dos funcionários que estão lá, competentes por sinal, muito competentes, né? Seriam capazes aqui de colocar isso aqui em prática. Então, eles já são funcionários do município, então creio que também não teria custo, né? A prefeitura já tem o seu próprio site, então isso seria um local onde poderia ser logada essa informação para que o município conseguisse observar e acompanhar essas informações que dizem respeito a eles, né? Como foi falado no vídeo, quem necessita de um atendimento, de uma cirurgia ou de um procedimento, o tempo passa diferente, ele passa realmente diferente para essa pessoa que já está acometida com alguma enfermidade e ainda tem que esperar. E não sabe, não tem informações de como está sendo esse andamento, né? O que me leva a crer, né, que alguém tem interesse em não divulgar essas informações. É o que nos parece. Mas, enfim, eu vou propor até depois o vereador Gilmar, aos novos pares que quiserem, dependendo do que for decidido aqui, nós marcamos até uma conversa
do promotor, doutor Rodrigo, para levar assim, esse caso para ele, né, para que ele nos auxilie, mas como o vereador Gilmar bem disse, né, se o Ministério Público participou das tratativas em Juiz de Fora, eu vi aqui que não tem nenhuma irregularidade, né? Então, isso, doutor Rodrigo. O de saúde é doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Então, eu conclamo aos nobres pares aí, né, que nos ajude a fazer a derrubada desse evento. Mais uma vez, saliento que é um projeto de nossa autoria, mas tenho certeza que todos os vereadores corroboram com essa ideia, né? Então, a gente espera que esse evento seja derrubado. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Veloso, presidente. Vereador Davi. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte, conforme ele foi falado, todas as consultas especializadas que não tem no município são reguladas pela Central de Regulação de Juiz de Fora. Por isso que está aquele portal ali, você tem que entrar naquele site ali. Aí você vai saber a fila de espera que você está lá em Juiz de Fora, para um dermatologista, para um gastro, para cirurgia plástica. Isso nós não temos no município. Então, isso tudo é regulado pela Central de Regulação de Juiz de Fora. Então, todos os municípios da Nova Matias, Simão, Santana, Belmiro, todos nós que fazemos parte da micro de Juiz de Fora, todo usuário que estiver aguardando por qualquer consulta especializada em Juiz de Fora, para cirurgia geral, por qualquer tipo de especialidade, ela tem que acessar aquele site ali. Aí ela vai tentar saber qual a colocação que ela vai estar. Porque são cadastradas no CISREG e para lá tem um médico regulador para avaliar essas consultas especializadas. Então, só através desse portal aí que qualquer cidadão, seja matiense, seja de Simão, seja de Belmiro, Santana, só através desse portal que ele vai saber a fila de espera que ele está, aguardando por consultas. Só isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só complementar que o vereador Leonel falou com relação ao Ministério Público, esse projeto foi implantado em Juiz de Fora por ordem do Ministério Público. Tá? Eu não sei se não foi colocado ali, né? Mas foi uma posição do Ministério Público. Por isso que ele está ali, junto na implantação. Não foi um projeto do Executivo e nem do Legislativo. Ele entrou porque foi imposto pelo Ministério Público, justamente por Juiz de Fora ser... Como é que chama? É a micro, micro, responsável pela micro-região. 36 municípios. Então, foi imposição do Ministério Público. Só pela ordem, presidente. Assim, eu desconheço dessa posição que a vereadora apontou ali, e até mesmo porque, pelo o fato aí que eu procurei saber, isso pode ter sido sim uma imposição, né, como ela falou aí do Ministério Público, mas sim teve uma lei aprovada pela Câmara que sim colaborou muito com a aprovação desse projeto, desse Busca Saúde na cidade de Juiz de Fora. Né? E eu creio que quando você tem uma lei, lógico que o Executivo e que o Ministério Público vai estar atuando aí na busca da implementação dessa lei. Só colaborando aí o que foi dito. Me concede a parte, Pedro? Sim. Então, isso mostra que não há inconstitucionalidade no projeto. Então, né, pelo que eu entendo aqui, então, foi exaurida essa questão de inconstitucionalidade. Se o Ministério Público exige a implantação desse projeto, então morre, cai por terra a alegação de que há um vício de constitucionalidade. O Ministério Público não seria doido de exigir a implantação de algo que é contra o regramento, né? Mas agradeço a contribuição de Vossa Excelência, porque eu acho que esse é o local que a gente está debatendo essas informações e deixando a população a par, né, do que acontece. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Contrário ao veto, com declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, é o seguinte, esse projeto já foi colocado em apreciação aqui na Câmara nos últimos anos. E desde o início eu mantive a minha posição contrária ao projeto, porque esse projeto, e inclusive eu entendo, no meu entendimento, existe um erro nesse sistema de busca, porque em Juiz de Fora é por CPF.
E a gente sabe que vazamento de dados acontece diariamente. E qualquer um de nós que tivermos um desafeto, poderemos pegar o CPF da pessoa e consultar qual posição que essa pessoa está numa lista de espera, como, por exemplo, esse protótipo do Busca Saúde JF. E aí, até que os vereadores autores, Julimar, Diego e Leonel, fizeram uma emenda, passando de CPF para protocolo. E eu entendo que aí sim há um sigilo maior por parte do paciente com relação às informações dele, porque o protocolo é próprio. Não tem como eu descobrir, por exemplo, o protocolo de uma consulta que foi agendada na Secretaria de Saúde pelo vereador Heré, porque só ele tem acesso a ele. Agora, o CPF não, o CPF é uma coisa pública, a cidade é pequena. Então, portanto, nesse sentido, estou voltando favorável ao projeto. Quero também deixar frisado que nós fazemos parte de uma micro-região de saúde. E essa micro-região de saúde, ela contempla várias cidades aqui do entorno de Juiz de Fora. Juiz de Fora ela tem uma central de regulação médica que regula os leitos, consultas de alta complexidade. Acho que esse projeto, honestamente, tá, senhor presidente, ele é um avanço, sim, na questão de transparência, para a pessoa pelo menos ter uma perspectiva de qual posição que ela aguarda o procedimento, mas esse projeto, no meu entendimento, não é uma solução definitiva. Porque esse projeto, que pese a louvável iniciativa, ele contempla, por exemplo, vagas de leito de UTI, vagas de leito de procedimento eletivo. Então, coisas que não estão sobre a jurisdição, a competência do nosso município. Porque, pelo que eu sei, e que fui procurar saber, em toda a Secretaria de Saúde é lançado os procedimentos no sistema SISREG e no SUSFAS quando é para internação. E aí, essa central, que tem vários médicos que acompanham a evolução do paciente, e ele sim, o médico regulador determina qual paciente tem prioridade sobre a vaga que está aguardando, né? Ou seja, qual paciente tem mais risco de desenvolver um quadro de morte. E, portanto, a vaga é liberada para o paciente. E eu acho que esse projeto ele pega também o mais do mesmo, porque já tem isso fixado. E talvez no futuro nós poderíamos fazer uma coisa detalhada para a realidade só do nosso município. Eu sei, especialidades que tem no município, exames que são competência do nosso município. Agora, o que é competência da micro-região de saúde, que é regulado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a central de vaga, eu acho que não deveria estar no projeto, porque isso causa um problema de, como é que eu posso dizer? Um problema de improbidade administrativa para o gestor, que muitas das vezes ele não tem culpa. Por exemplo, amanhã o Leonel é pré-candidato a prefeito, é prefeito. Como que ele vai responder pela vaga de internação do paciente que está aqui na Policlínica de Matias? Ele não tem gestão sobre isso. O diretor de departamento de saúde dele não tem. Então, eu voto favorável ao projeto, porque eu acho que ele é importante, mas o projeto, em tese, depois da sua promulgação ou sanção, ele precisa de adequação. Porque nós temos que adequar ele, do meu ponto de vista, para a realidade do nosso município. Bom, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse esclarecimento a fim de explicar o motivo por que atualmente eu voto favorável, e principalmente pelo sigilo das pessoas. Porque a gente sabe que pessoas com doenças graves e até mesmo DSTs, elas ficam muito vulneráveis, inclusive atualmente, quando ela chega na Secretaria de Saúde para pedir um procedimento na frente de todo mundo. Eu acho que essas pessoas deveriam ter, quem desejasse, o cidadão deveria ter uma reserva de fazer um protocolo dentro da Secretaria de Saúde, a fim de que ninguém visse o papel que ela está portando, ou que pudesse ali identificar o problema de saúde que a pessoa tem. Isso eu acho que é o mais principal que a gente deve garantir, é a privacidade do ser humano, do cidadão, do paciente. Obrigado, senhor presidente. Posicionei contrário ao veto. O Hélio Rodrigues da Silva. Contrário ao veto. Diego Damasceno Milione. Contrário ao veto. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Contrário ao veto. João Felipe da Silva.
Contrário ao veto. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Contrário ao veto, mas com as ponderações do vereador Anselmo Vitor Leopoldino colocou ali. José Carlos Souza Páscoa. Contrário ao veto. Leonel Geraldo dos Santos. Contrário ao veto. Julimar de Assis Souza. Contrário ao veto. Verificando a votação, ao veto integral da proposição de lei número 24/2023 está rejeitado com 0 votos favoráveis, 9 votos contrários ao veto e 0 abstenção. Está em discussão o requerimento verbal de autoria do vereador Anselmo Vitor Leopoldino. Votação das emendas impositivas em bloco. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Estarão em votação as emendas impositivas. A proposição de lei número 33 de 2023, que estabelece receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, MG, para exercício financeiro de 2024. Esta votação está em votação as emendas impositivas 01 a número 10, de autoria do vereador Anselmo Vitor Leopoldino. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. É a única discussão e votação. Solicito a senhora vice-presidente que troque de assento. Estão em votação as emendas impositivas de número 11 a número 16/2023, de autoria do vereador João Felipe da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Solicito ao presidente que retome o lugar. Está em votação as emendas impositivas de número 17 a 19, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade, é a única discussão e votação. Está em votação a emenda impositiva, as emendas impositivas de número 20 a número 27, de autoria do vereador José Carlos de Souza Páscoa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. É a única discussão e votação. Está em votação as emendas de número 28 a 35, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Está em votação as emendas impositivas de número 36 a 47, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Está em votação as emendas impositivas de número 48 a 60, de autoria dos vereadores Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. Está em votação. Pela, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, eu gostaria de saber dos autores da emenda com relação à emenda destinada ao hospital, ao ambulatório antroposófico,
se a entidade tem condição de receber o recurso. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente destinou agora a emenda positiva para o ano de 2023, inclusive eu e alguns vereadores tivemos que remanejar, porque o município alegou que haveria impedimento técnico por falta de alvará. Então, se a gente aprova uma emenda para uma entidade que ela, em tese, não tem o alvará, pode ser que esse dinheiro vai ser perdido. Não sou contrário, estou totalmente favorável a aprovar aqui os senhores. Mas só para a gente saber se já foi solucionado, se existe uma perspectiva de ser resolvido, a título de curiosidade. Posso responder, presidente? A gente entrou em contato com a diretora do Hospital Antroposófico. Só para que o pessoal entenda, o Hospital Antroposófico ele já teve suas atividades, né? Então ele já teve esse alvará sanitário pelo período que ele manteve as suas atividades abertas. Depois ele fechou, né? Passou por alguns furtos, alguns problemas. Esses problemas já foram solucionados, ou seja, então o hospital voltou ou melhorou, né? A gente tive lá, eles fizeram outras reformas, a condição anterior ao que ele se encontrava, e o que nos foi alegado na negativa da emenda impositiva desse ano é que não tem o alvará, ou seja, já foi feita a solicitação, inclusive já encaminhou o protocolo da visitação da vigilância sanitária para a emissão do alvará sanitário. Só como eles alegaram a questão de prazo, né? Ainda estão no prazo para fazer o fornecimento desse alvará, então eu creio que sim, será liberado, porque é só uma reativação desse alvará sanitário. E posto isso, se caso houver algum impedimento, a gente não perde esse recurso, como está na própria lei, a gente pode fazer destinação desse recurso para outro local. Então acho que de certa feita, né, de qualquer forma que for, esse dinheiro a gente vai tentar destinar sim para o munícipe. Eu não sei se eu consegui esclarecer a Vossa Excelência aí. Eu acho que o Julimar também queria colaborar, né? Meu comentário aqui vai no mesmo sentido aí. Inclusive, essa informação de que se tem ou não tem o alvará, nós apresentamos aqui na casa requerimentos aí para convocar aqui a comissão, convocar a secretária de saúde e responsável pela vigilância sanitária, até mesmo para discutir essa situação do alvará. E até hoje não foi feito providenciado, né, essa convocação aí. Então, assim, e como o vereador Leonel falou, tem um prazo na lei para fazer o impedimento técnico. Se o executivo julgar que não tem condição de enviar esse recurso para lá por não ter alvará, só ele se manifestar dentro do prazo, o impedimento técnico, e a gente faz a realocação do recurso aí para outro município. Perder para outra local. Perder não perde, porque o dinheiro fica mesmo no município e a gente vai fazer a realocação, se for o caso, para outro local aí. E aproveitando isso aí, tá, Vossa Excelência que tocou no assunto, acho que é importante a oportunidade que a gente está esclarecendo. Não será um hospital de alta complexidade, né? Será um ambulatório para tratamento de pessoas com deficiência, né? Então seria fono, TO, neuro, e assim, as condições do local, né, eu estive visitando lá, são semelhantes às dos PSFs. A estrutura do hospital lá é bem semelhante às dos PSFs que funcionam no município. Então, assim, ao nosso ver, inclusive até da própria doutora Iracema, que é da área de saúde, ela falou que é muito possível aí da liberação desse alvará, né, bastando aí uma vontade mesmo da vigilância em lá fazer essa fiscalização. Obrigado. Senhor presidente, obrigado, está esclarecido. Só para saber se foi solucionado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Está em votação a proposição de lei número 33 de 2023, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2024. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 46 de 2023, que dispõe sobre previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do imposto sobre a propriedade primordial e territorial urbana, o IPTU, e as taxas lançadas em conjunto, relativos ao exercício 2024. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada com 8 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 47 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e de outras providências. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, a nossa comissão debruçou sobre esses projetos hoje, 47, 48 e 49, se não me engano, respectivos. Nós fizemos a convocação da comissão de metas impositivas e também da secretária de saúde e da responsável pela vigilância sanitária, porque nós julgamos de fundamental importância para exaurirmos aí, né, para fornecermos o parecer da comissão, que eu julgo de importância, né, para a gente estar fazendo a apreciação desse projeto. E como está disposto no artigo 52, no parágrafo 2º, os debates obedecerão que couber as normas previstas para as sessões da Câmara, assegurando autonomia de decisão ao respectivo presidente. E nós também, no artigo 3º, deliberamos por maioria de votos. Então, eu gostaria que Vossa Excelência não colocasse esses projetos em votação, porque a nossa comissão ainda precisa exaurir o parecer desses projetos aí em questão. Senhor presidente. Senhor presidente, eu, dado o pedido do nobre vereador, gostaria de pedir a suspensão da sessão para que a gente possa ver a questão, porque eu não tinha ciência da posição da comissão de Vossa Excelência, o senhor, o vereador Jolimar e o vereador Otávio, né? Porque, salvo equívoco, esses projetos são importantes para viabilizar a nossa emenda impositiva, que foi feito o remanejamento da verba que estava no Hospital Antroposófico. Então, se a gente fizer essa adiação, com todo respeito ao novo vereador, vai ficar prejudicada a destinação que os outros pares fez para outros locais. Ou, por exemplo, a minha emenda parlamentar que eu tinha destinado para o Hospital Antroposófico, e houve impedimento técnico por parte do município, eu destinei para o Fundo Municipal de Saúde para a compra de equipamento da policlínica. E se esse projeto não for aprovado, em tese, esses equipamentos não poderão ser comprados, porque o exercício financeiro encerra em 31/12. Então, o Executivo tem a obrigatoriedade de cumprir a emenda impositiva. E aí, com todo respeito, eu gostaria de pedir aos colegas que perde a população e perde nós, vereadores, que destinamos o recurso para a necessidade da policlínica. Tá bom? Gostaria que o senhor levasse em consideração esse meu pedido, de gentileza. Só uma questão de ordem também. Eu gostaria de fazer algumas ponderações em relação a esse projeto, esses 3 projetos, até mesmo porque foi lido aí só o parecer da Comissão de Legislação e de Finanças, o nosso não foi lido, né, justamente pelo motivo ali que o vereador Leonel pontuou. E, com base nisso, eu gostaria de apresentar aqui também alguns artigos aqui do regimento interno da Casa que orienta aqui os nossos trabalhos. Nele vem falando o artigo 55, falando do parecer, que parecer é o pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita à sua competência, que no caso contrário aí está relacionado à área da saúde, de competência da nossa comissão. O parágrafo 1º, do regimento interno fala: nenhuma proposição será submetida à consideração plenária sem parecer escrito da comissão ou comissões
complementares, salvo o disposto no parágrafo 4º desse artigo e no artigo 65 desse regimento. Né? O parágrafo 4º fala que se fosse matéria, proposição da mesa, ele poderia vir a plenário sem mesmo os pareceres. E no artigo 65 ele fala sobre os pareceres verbais, aqui fala até inclusive o prazo esgotado. E no artigo 60, senhor presidente, nós temos aqui, recebida a proposição, o presidente da comissão, dentro de 48 horas, a encaminhará ao relator, fixando-lhe prazo para parecer. Não cumprindo o prazo pelo relator, que nesse caso aí eu acho que é o que vossas excelências estão embasando aí, porque não foi emitido o relatório, designar-se-á relator substituto, que disporá da metade do prazo inicialmente estabelecido para apresentar o parecer. Parágrafo 2º, esgotados os prazos referidos nesse artigo, o presidente avocará para si o relato da proposição. Então, diante disso, senhor presidente, eu acho que não tenho certeza que o nosso relatório nosso parecer não foi emitido hoje, justamente porque nós marcamos aí a reunião, a convocação da comissão, justamente para entender o porquê que foi negado essa emenda lá da comissão. Tinha vários outros questionamentos a ser feito. Inclusive, senhor presidente, aqui até uma queixa que eu faço em relação a essa casa ultimamente, porque esses pareceres esses requerimentos já foram votados aqui na casa, e para justamente sanar essas dúvidas, até com data prevista, só não foi cumprida essa data, porque a vereadora Sônia falou que iria estar presente, na ocasião você estava em viagem. Tá? Então, assim, depois disso não teve andamento os nossos requerimentos aqui na casa, está paralisado aí, e são os mesmos requerimentos que a gente está fazendo aqui hoje, que é a convocação. Então, eu entendo, senhor presidente, que colocar esse projeto para votar hoje estaria usurpando aí as prerrogativas da comissão e até mesmo dos vereadores, porque a gente pediu aqui a convocação, que está previsto em lei, no regimento, sobre a vinda do secretariado aqui, da comissão, justamente para sanar dúvidas. Então, quando se leva esse projeto para votação, eu entendo que está usurpando aí os poderes dos vereadores aqui da comissão. Em relação às emendas, até o fato que o vereador Anselmo alegou ali, eu acho importante, né, falar sobre perder as emendas. E assim, nós temos visto diante dessas emendas aí que vários fatos estão acontecendo, inclusive ele protocolar aqui nessa casa impedimento técnico fora do prazo. Então, assim, a convocação dessa comissão é justamente para sanar todas essas dúvidas que ocorreu em relação às comissões. Só que, como eu volto a frisar aqui, isso não foi feito. E assim, a gente vê que alguns requerimentos parecem que estão andando na casa e outros não estão andando. Né? Inclusive, em relação às comissões também, é um desabafo aqui que eu faço. Algumas comissões têm prazo para exaurir o seu parecer e as outras não. Entendeu? Então, assim, por que está tendo esse tratamento diferenciado aqui entre os vereadores? Eu acho que aqui todo mundo tem o seu mandato, eu acho que precisa ter o tratamento respeitado e igual aí. Considerar a parte? Só corroborando, entendo a preocupação de Vossa Excelência, que também é nossa com relação à questão dos recursos, tá? Entretanto, eu gostaria de frisar que, se houver dano ou prejuízo para a população, esse é de responsabilidade do Executivo, que não observou os prazos estipulados na própria lei de emenda positiva, ao qual tinha 60 dias após protocolar, né, o protocolo das emendas, para fornecer esse impedimento técnico. E essa questão do hospital antroposófico, ela vem se arrastando desde maio. Né? Então, me parece, eu não posso fazer uma afirmativa, mas me parece que deixaram para fazer esse impedimento técnico, né, aos 45 do segundo tempo, para que não houvesse tempo de a gente fazer as adequações necessárias, né, e aí ocorre esse prejuízo para a população. Né, e se volta a frisar, se ocorrer esse prejuízo, é de inteira responsabilidade do Poder Executivo, que não respeitou aí as nossas prerrogativas e o que foi proposto por nós aqui no ano passado em virtude de lei. Mas concordo com Vossa Excelência que a gente tem que debater.
Senhor presidente, só concede a parte. Senhor presidente, é o seguinte, eu compreendo a fala de Vossa Excelência, vereador Julimar e vereador Leonel, mas vou falar da minha comissão, vou falar do que eu faço parte. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nós já fizemos convocação de diretores aqui várias vezes para elucidar projetos. E muitas das vezes, né, vereador Herélio, vereador Pelo Chão e a testemunha, não veio ninguém, diretor do departamento, para explicar a matéria. Nós, novamente, ratificamos e reiteramos o pedido. E aí, novamente, o diretor do departamento não veio. Bom, para um projeto, ele não passa por uma comissão só. Geralmente, aqui tem esse praxe na casa de passar em todas as 3 comissões permanentes. E a gente não segura o projeto. A comissão tem que dar o parecer. Mesmo favorável, ao contrário, o vereador tem que manifestar. Porque o projeto precisa seguir o rito legislativo, no meu entendimento. E aí, chegando no final das comissões, como outra comissão que passou, por exemplo, de finanças, ou a comissão de serviço, que também tem dúvida na matéria e que não teve a resposta por parte do executivo, pode convocar também o diretor para vir explicar a matéria que está sendo apreciada nas comissões. E se por final nas comissões não tiver a vinda de ninguém para dar a resposta necessária, o plenário vai votar. Aí o plenário, senhor presidente, ele vai dizer se sim ou se não, se aprova ou se veta. Agora, o que não pode aqui na casa, no meu entendimento, tá? Eu entendo a posição do vereador Leonel e Julimar e concordo, porque precisa respeitar a casa, no mínimo vir dar informação. Mas se isso não é feito, tem que chegar aqui, por exemplo, no plenário e votar contra. Mas a gente não pode deixar de votar, porque senão a gente vai deixando também de fazer o nosso papel. E em comento, especificamente desses 3 projetos, eles, no meu entendimento, eles são importantes para o município. E assim, a gente também, algumas vezes, a gente precisa de razoabilidade, né? Porque se a gente for seguir 100%, do meu ponto de vista, a questão, né? Não veio, vou segurar o projeto. Aí os projetos não andam, aí o vereador não vota a matéria, aí, por exemplo, vamos deixar de ter emenda que é necessário. Então, assim, é só o meu ponto de vista. Eu gostaria de ratificar ele e pedir Vossa Excelência para suspender a sessão por 10 minutos para ver se a gente chega num acordo, porque com o diálogo tudo se resolve e se constrói. Agora, quando não tem interesse de resolver, a gente cria um problema que não é nosso e briga entre a gente. E não, a gente tem que resolver o projeto, porque, por exemplo, essa semana é a última da semana para a gente fazer votação. Então é isso que eu queria pedir Vossa Excelência para considerar, colocar em apreciação plenária, se assim Vossa Excelência entender, para a gente tentar chegar num acordo, porque eu entendo o que é importante para isso. Só corroborando o que Vossa Excelência está falando, ele foi votado hoje. Na verdade, ele entrou na nossa comissão semana passada e hoje nós faríamos o parecer. Então, nós só estamos pedindo para que o secretariado, como Vossa Excelência disse, ele venha na sexta-feira, se não vier, a gente fornece o parecer. Entendeu? A gente só pediu esse prazo para que essas nossas dúvidas. E assim, só frisando, entendo a preocupação de Vossa Excelência, acho que a gente vai debater isso aqui depois. Só que, como o vereador Julimar disse ali, nós fizemos essa solicitação de convocação deles há bastante tempo atrás. Assim, então, mostra, né, um desrespeito. Mas, enfim, vamos deliberar o que for melhor aqui e a gente discute isso aí. Se o presidente achar necessário a suspensão, a gente discute isso aí e vamos chegar no melhor acordo aí. Vou pôr em votação a suspensão por 10 minutos, para poder a gente tentar chegar num acordo, e se não tiver, a gente vê o que faz. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade a suspensão por 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito o senhor secretário que faça chamar de senhores vereadores. Anselmo Milton Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milioni. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Solicito, senhores vereadores, que se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciarmos nosso trabalho.
com base no artigo 55, parágrafo 1º, combinado com o artigo 65, inciso 4 do Regimento Interno, submeto a deliberação a proposição de lei número 47/2023, 48/49/2023, independentemente de parecer. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra. Presidente, eu só gostaria de ressaltar e justificar aí a minha ausência do plenário, que eu não vou participar dessa votação. Projeto 46, 47, 47, 48 e 49. Eu vou me retirar do plenário, porque eu entendo que está ferindo gravemente o regimento aqui e eu não concordo com a situação. Então, gostaria que o senhor pontuasse aí na ata minha retirada, minha ausência da votação desse projeto. Pela ordem, presidente. Eu faço o mesmo requerimento a isso, presidente, porque eu vejo que está sendo ferido o meu direito como vereador. Está em discussão a proposição de lei número 47/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento municipal de Matias Barbosa e de outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por 6 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação da proposição de lei número 48/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por 6 votos favoráveis, 0 contrário. Em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 49/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 6 votos favoráveis, 0 contrário, em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação número 358/2023, de autoria dos vereadores Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, José Carlos de Souza Páscoa, pintura do piso e colocação de tela ao redor da quadra no bairro Cedo Feita. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 359/2023, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Reforma dos passeios na rua Alberto Raposo, bairro Maria Célia. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 360/2023, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Asfalto na rua atrás da igreja da Vila São Damião.
Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 361 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Inserção de lixeiras nos pontos de ônibus. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 362 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino, construção de tráfego calmo na rua Geraldo Martins de Oliveira, no bairro Cedro Feito. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 363 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Limpeza e capina do bueiro na rede pluvial, na rua Geraldo Martins de Oliveira, no bairro Cedro Feito. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Está em discussão a indicação número 365 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Troca de poste na rua Santo Antônio, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Desculpa. Pelotas, senhor presidente. A palavra, vereador Tavinho. Requer a dispensa de interstício previsto no parágrafo 1º do artigo 167 do Regimento Interno, que Vossa Excelência convoque reunião extraordinária após esta, a fim de apreciar em segunda discussão e votação as proposições de lei 47/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Número 48/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. E 49/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação o pedido de dispensa de intersídios previsto no artigo 167, inciso 1º do Regimento Interno, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, para que seja convocada a reunião extraordinária após essa, a fim de apreciarmos em segunda discussão e votação as proposições de lei número 47/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e suplementar as dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. E número 48/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar as dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e das outras providências. E número 49/2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e suplementar as dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e outras providências. Está em votação. Pela ordem, presidente. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Sou contrário, senhor presidente. Vereador Leonel. Obrigado, senhor presidente. Presidente, registra meu voto contrário, por gentileza. Aprovado com 6 votos favoráveis e 2 contrários. Fica convocada a reunião extraordinária após o término dessa. Gostaria de pedir à Comissão de Legislação para que se reúna extraordinariamente após o encerramento dessa sessão, a fim de exalar o parecer de redação final. Não havendo oradores inscritos, solicito o secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Presente. Santos.
Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos.